Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos estudos de dilatação térmica, hoje nós vamos falar de dilatação superficial e volumétrica. Antes de falar sobre a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, nós só vamos relembrar a dilatação linear. Vocês viram na aula do professor Terra ele mostrando como o comprimento de um material varia com variações de temperatura. Quando acontece uma variação de temperatura, nós temos aí uma dilatação desse material para que as moléculas que agora estão ocupando um espaço diferente por conta da sua agitação se acomodem. Essa dilatação linear depende do material que nós temos aí, né? Então, a gente tem aí o coeficiente do material, coeficiente de dilatação linear, o tamanho inicial, né? Nosso comprimento inicial e a variação de temperatura. Lembrando que essa variação, que é a nossa dilatação, é o tamanho inicial menos o tamanho final, né, do nosso material, menos o tamanho inicial, e mostra justamente o quanto ele teve aí de variação. Nós vamos fazer a correção dos exercícios numéricos da tarefa para reforçar esse conceito de dilatação linear. Vamos pensar um pouquinho no exercício 3. Ele fala assim: num laboratório situado na orla marítima paulista, uma haste de ferro de 50 centímetros, então ele já deu o tamanho dessa haste pra gente, ó, 50 centímetros de comprimento, envolto em gelo fundente. Gelo fundente está na temperatura de fusão, que é 0 graus. Para a realização de um ensaio técnico, esta barra é colocada num recipiente contendo água em ebulição. A ebulição está a 100 graus, então de 0 a 100 graus é a nossa variação de temperatura, até atingir o equilíbrio térmico. Considerando o coeficiente de dilatação linear do ferro, que é o nosso alfa aí, que é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, ele quer a variação de comprimento. Então, nossa variação de comprimento vai ser o comprimento inicial. Eu vou usar em metros porque vai ficar mais fácil depois passar para milímetro, mas você pode usar em centímetros. E depois não esquece de passar para milímetro, porque as respostas estão em milímetros. Vou colocar nosso coeficiente aqui, que é 1,2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura que a gente viu que é 100. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 0,6 vezes 10 a menos 3 metros. Pequenininho, meu zero. Isso em metros. Como as respostas estão em milímetros, o nosso 10 a menos 3 corresponde ao mili. Então, vai ser aí 0,6 milímetros. O segundo exercício que nós vamos fazer é o exercício 4, também na página 13. Ele fala assim: em uma ferrovia, os trilhos são assentados sobre dormentes de madeira, deixando-se um determinado espaçamento entre as barras de ferro que formam os trilhos. Sabendo que cada barra de ferro mede 20 metros, então a gente tem o nosso L inicial aí, né? Nosso comprimento inicial de 20 metros. Ele fala aí que a gente vai ter um alfa de 1,2, é o mesmo alfa do exercício anterior, né? 1,2 vezes 10 a menos 5. E é graus Celsius menos 1 a unidade aqui do nosso alfa. E ele fala que a variação de temperatura que esse trilho sofreu foi de 40 graus. Ele já deu essa variação pra gente. Ele quer saber aí qual deve ser o espaçamento entre as barras no local onde a variação máxima de temperatura é de 40 graus. Então, ele quer saber quanto que o nosso trilho pode variar de tamanho, né? Quanto que tem que ser esse espaçamento entre esses trilhos para que a dilatação aconteça sem danificar a nossa ferrovia. Então, nós vamos lá, a variação, ele quer saber essa variação, né? Esse é o L inicial, que é 20,
vai ser 1,2 vezes 10 a menos 5. E a gente vai multiplicar aqui por 40. Esse delta L aí vai ser 960 vezes 10 a menos 5 metros. Se a gente colocar em notação, ó, vou andar 1, 2, vai ficar 9 vezes 10 a menos 3 metros. Tomem cuidado que lá na resposta tá 0,96 metros e na verdade ele esqueceu de trabalhar um pouquinho aí com essa notação, ok? E aí a gente vai ampliar os conhecimentos de dilatação térmica, falando da dilatação superficial e da dilatação volumétrica. A dilatação superficial, o próprio nome já fala, vai trazer pra gente aí a ideia de superfície. E se a gente está falando de uma superfície, a gente está falando de uma área. A gente viu na dilatação linear que a variação do comprimento vai levar em consideração o comprimento inicial do nosso material, o seu coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura que ele sofre. A dilatação superficial também. Então, a variação da área do meu material vai levar em consideração a sua área inicial. O coeficiente de dilatação superficial agora vai tornar-se necessário analisar essa dilatação nas duas dimensões, né, que nos mostram essa superfície e a variação de temperatura. Então, lembra quando o professor Terra falou assim, olha, se você entender dilatação linear, as outras dilatações ficam fáceis porque a ideia é a mesma? Então, tá aí, a dilatação superficial. Se a gente pensar então nessa dilatação, quando a gente tem uma superfície inicial, a partir de uma variação de temperatura ou da modificação da temperatura num ambiente, essa superfície pode dilatar. Um efeito bastante curioso no nosso dia a dia são materiais onde a gente tem aquecimento e ao resfriar eles sofrem aí uma contração na sua superfície ou no seu comprimento, ou no seu volume, e a gente consegue até ouvir alguns estalos em relação a essa contração. Pensa num forno, quando ele está aquecendo, os materiais metálicos desse forno vão dilatar, e essa dilatação já é prevista, e quando ele está sofrendo aí perda de calor, já está desligado o nosso forno, ele começa a ter uns estalos, a gente ouve esse barulho por conta da contração de superfície, de comprimento e de volume quando a temperatura cai. Quando a gente analisa a dilatação superficial, os nossos materiais ocos ou com furos se comportam como materiais maciços ou que não tivessem esse furo, porque no aquecimento o material ele vai ter uma dilatação uniforme, então o furo ou a região sem o material que está sendo analisado se comporta como material. Então a gente analisa os materiais que possuem furo ou que são ocos como materiais maciços numa dilatação superficial. E a dilatação volumétrica vai analisar a variação de volume. Quando eu tenho um objeto que o seu volume é considerável, é mais do que sua superfície e sua dimensão de comprimento, eu vou precisar analisar então a dilatação no todo desse material, que é a dilatação volumétrica. A variação de volume desse objeto vai ser o seu volume inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica, agora que considera essas três dimensões, e a variação de temperatura. Então, quando eu tenho aí um objeto, estou analisando esse objeto, ele tem um tamanho, né, um volume inicial, ele ocupa um espaço inicial e a partir da dilatação ele teve uma expansão desse volume. Se a gente pensar nos coeficientes de dilatação, o coeficiente alfa é o nosso coeficiente de dilatação linear. O beta é o coeficiente de dilatação superficial ou diária. E o gama, ele é o nosso coeficiente de dilatação volumétrica.
Esses três coeficientes têm relação entre si, pensando aí nas dimensões que eles nos ajudam a analisar do material. Então, o alfa está pensando numa dimensão só. Se eu tiver o valor de beta e dividir por 2, eu consigo, então, o valor de alfa do meu material. Lembrando que a gente está analisando para os mesmos materiais aqui. Se eu tiver o valor de gama e dividir esse valor por 3, eu vou conseguir obter o valor de alfa para esse material. Então, essa é a relação entre os coeficientes de dilatação de um mesmo material. Bom, espero que tenha ficado bem tranquila essa parte de dilatação superficial e volumétrica, uma vez que vocês já viram a dilatação linear. Os conceitos teóricos dessa aula estão lá nas páginas 206 até a página 208, e eu vou deixar alguns exercícios para treinar. Faremos a correção desses exercícios posteriormente. São os exercícios 5, 6, 9 e 13 das páginas 210 e 212. Bons estudos, a gente se encontra em breve, e aqui eu deixo uma curiosidade em relação à dilatação da Torre Eiffel. Um beijo e até a próxima!